A inflação nos Estados Unidos subiu 0,4% em setembro, de acordo com os dados do Departamento do Trabalho do país, divulgados hoje. Em 12 meses, o índice de preços ao consumidor acumula alta de 8,2%. O Federal Reserve também divulgou hoje a ata da última reunião de seu Comitê de Política Monetária, que aconteceu em setembro. No documento, o colegiado indicou que novos aumentos nos juros devem acontecer. As novas projeções do Banco Central americano apontam para taxas entre 4,25% e 4,5% até o final deste ano, podendo chegar em 4,75% em 2023. E agora, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o nosso comentarista, Miguel Daúde, que já está aqui a postos para avaliar esse cenário para o Rural Notícias. Daúde, com a maior economia do mundo registrando inflação aí acima de 8%, como a gente viu, podendo até chegar em 2 dígitos, né? É uma preocupação aí do mercado. E taxa de juros subindo, claro que a economia americana vai ser prejudicada. Mas além dos Estados Unidos, outros países também vão sofrer, que são países, né, que têm o consumidor americano como destino, como, por exemplo, China, Europa e, claro, o Brasil também. Então, esses países devem ser impactados, Daúde. A pergunta é o seguinte, isso deve acontecer quando? A curto ou a médio prazo, Daúde? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia. Prazer estar aqui com você, Flávia. Boa noite a todos. Flávia, isso vai acontecer. A velocidade desse fato, ela vai se dar exatamente no momento em que as taxas de juros tiverem aí uma alta significativa. Para que nós possamos compreender melhor um pouco essa realidade, né? Desde o ano 2000, né, 2001, quando ocorreram lá os atentados às Torres Gêmeas, a taxa de juros nos Estados Unidos ela veio caindo muito forte. Depois nós tivemos, em 2008, a crise. Agora, mas por que a taxa de juros caindo nos Estados Unidos acaba ajudando o mundo, né? Hoje, Flávio, o PIB mundial, das principais economias, ele está aí na casa de 85 trilhões de dólares. O PIB americano, 25 trilhões de dólares. 70%, o equivalente, perdão, a 70% do PIB americano é consumido pelos americanos. Então, você vê, o consumo mundial hoje, quase 20%, se dá exatamente pelo consumo dos americanos. Se você tem o dólar como moeda mundial, o dólar como o principal, utilizado pelos países como reservas, né, de poupança, isso tudo, você acaba tendo o dólar, a moeda, né, principal, cujo emissor, né, são os Estados Unidos. Quando você tem uma possibilidade de alta de juros que nós não tivemos nos últimos 22 anos, a economia mundial sente, porque o consumo americano vai cair em decorrência dessa alta de juros. Caindo o consumo americano, Flávio, você acaba irradiando isso por toda a economia. Hoje você vai nos Estados Unidos, você entra no Walmart, você entra nas grandes redes de varejo dos Estados Unidos, tudo é produzido, praticamente tudo, 90% do que se tem lá é produzido na China. A Disney, todos os objetos, todos os brinquedos que são vendidos ali nos parques da Disney são produzidos na China. Então você tem os Estados Unidos, a economia americana irradiando para o mundo, principalmente para a segunda maior economia, que é a China, todo esse consumo. Você acaba diminuindo, você acaba afetando todo o consumo. E como é que isso fica no Brasil? O Brasil é um grande produtor de commodities. Sim, então, na medida em que você reduz o consumo, né, você acaba reduzindo também os preços. E isso não ocorre na semana que vem, nem daqui 15 dias, nem daqui um mês. Quando os Estados Unidos mostrou que vai aumentar a taxa de juros em patamares nunca antes, né, nos últimos 30 anos, você já encara isso como uma inflexão da curva. E daqui para frente, esse cenário vai se consolidando e vai gradativamente afetando a economia. Então, temos que ter muito cuidado, porque esse é um cenário que pode nos afetar muito lá mais para frente.
Flávia. Afeta lá e afeta toda a economia mundial, inclusive aqui para a gente, né, Daúde? Obrigada, boa noite. Boa noite, um abraço a você.